pé em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É bom buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Glória a Deus, perto está Ele de nós. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 53, amém? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Deus falou muito nesse texto comigo, amém? É bênção você falar sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, amém? É bênção, eu quero compartilhar para você nessa noite, Isaías 53, 4, vamos ler juntos a palavra de Deus, amém? Muito bom você estar aqui, você é muito mais vencedor ainda, o dobro, quando você está aqui numa noite como essa, buscando muito a Deus, amém? Você é vencedor demais, é bênção você, é nessas horas que você realmente prova o teu coração para com Deus, amém? Olha o que diz aqui o texto, vamos ler juntos a palavra, todo mundo achou? Amém? Aleluia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos completamente sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus, amém? Hoje também domingo é uma noite que você vem buscar o Senhor, sabendo que Deus é um Deus que pode curar, livrar você de todo mal, que todas as suas dores, elas saem e você é completamente curado, amém? Deus cura no teu físico, Deus cura no teu emocional, Deus cura, enfim, em todas as áreas da sua vida. E é muito bom quando você busca o Senhor, sabendo que Ele já levou. Então, você busca a Deus, a sua oração também é sabendo: o Senhor já levou o meu sofrimento, o Senhor já levou, e hoje eu estou em paz, tranquilo, justificado, servindo a Deus, sabendo que o Senhor já cuidou de todos os meus problemas, de todas as minhas lutas e as minhas decisões. Coloca Jesus à frente em tudo aquilo que você vai tomar de decisão. Coloca Ele diante do Senhor, confiado que o Senhor pode fazer todas as coisas. E principalmente, quando você tem essa convicção no seu coração, pode estar aflito. Davi disse que no Salmo 130 a alma dele estava angustiada. Mas Senhor, cuida, porque minha alma está angustiada, está aflita. Mas mesmo assim, eu confio no Senhor. Sabe, e o seu coração, para sempre, não só essa noite, mas todos os dias, é confiar nele, declarando que ele cuida de você. Olha só, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Sabe, muitas vezes a gente quer colocar a nossa justiça na frente, mas confia muito na justiça de Deus, sabendo que Deus já foi à frente. Sabe, e ele diz aqui no versículo 10, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Mas o mais importante que eu gosto desse texto aqui de Isaías, ele fala: ele verá o fruto do trabalho da sua alma, de sua alma, e ficará o quê? Satisfeito. Amém? É bênção quando você está satisfeito no Senhor, sabendo que você é justificado nele, sabendo que você é cuidado por ele, sabendo que a provisão dos céus é liberada por ele. Então vem com o teu coração aberto, sabendo: Deus, faz essa noite, faz um milagre, coloca o teu coração convicto, porque as melhores respostas que você vai ter é quando você busca o Senhor de todo o seu coração.
Amém? Sabendo que Ele já foi à frente, sabendo que Ele cuida de você, sabendo que Ele é o seu advogado, sabendo que Ele é o seu intercessor, sabendo que Ele te ajuda, sabendo que Ele está com você em todos os momentos, porque Ele já levou, aleluia, amém? Então nós vamos orar, Senhor, com essa frase: Pai, o Senhor já levou, já levou as minhas enfermidades. Eu não sei se você entrou aqui enfermo, sabe, enquanto você está aí sendo ministrado através do louvor, o Senhor já cuidou de você, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite com a única disposição de vir adorar. Alguns vieram às vezes sem vontade, o corpo talvez não queria, a vontade era de outras coisas, mas sabemos que o Senhor está à frente, por isso que nós já chegamos aqui. Então é uma noite que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, por cada momento da nossa reunião, oramos pelo momento do louvor, ó Deus, fala conosco. Pai, oramos pelo momento da oração da família. Pai, sabemos que cada família é restaurada. Oramos pelo momento da oferta. Oh Deus, nós declaramos que com generosidade, oh, o Senhor prosperará, oh Deus, naquele que é generoso, avançará. Pai, oramos pelo momento da palavra. Usa, Pai, a vida do nosso pastor, da nossa pastora, com autoridade, vida, unção, poder. Testifique cada dia no coração deles o chamado, daquilo que eles foram chamados para fazer nessa geração, nessa nação, nessa cidade, nessa igreja. E nós oramos em nome de Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. A gente vai adorar nessa noite ao Senhor, amém? Aleluia. Quantos creem que a alegria do Senhor, ela está no coração daqueles que têm a Jesus? Você pode ter, em você há um tesouro, há uma pedra de grande valor, é a presença de Deus que você pode carregar em todos os dias da sua vida. Então eu quero que você celebre ao Senhor, declarando que a alegria, ela está no coração daqueles que conhecem o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós podemos nos alegrar, celebrar a Tua presença nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Então celebre ao Rei com vontade, com alegria.
Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Diga, caia por terra agora. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que sara. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado uma nova vida. Ele tem nos dado. Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Diga assim: que não dá sem Jesus, não dá. 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 aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus, amém? Você pode dizer isso. Senhor, obrigada pela tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida. O que seria de mim sem a tua presença, Senhor? O que seria da minha vida, da minha família sem a tua presença? Todos os dias nós podemos pedir ajuda a Ele, o Yeshua, aquele que nos salva, aquele que nos socorre nas nossas guerras, nas nossas angústias. Nós podemos dizer: Yeshua, vem, Senhor, vem sobre mim, vem sobre a minha vida. Nós estamos te esperando, Senhor.
diga o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quantos podem ouvir? Quantos podem ver os céus abertos nesse lugar? Erga as suas mãos agora. Peça. Abre os céus, Senhor, nessa noite. Rasga os céus nesse lugar, Senhor. Rasga os céus. Rasga os céus. Rasga os céus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa terra está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa. Declare isso mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa, o nosso. Que se abra, que se abra, que se abra os céus. Oh, o teu reino vem. Nossa festa. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Os céus fechados. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A nossa esperança está nele. Quantos podem sentir que Ele está voltando? Os sinais apontam a volta dele. Senhor, nós podemos sentir o galopar dos cavalos. Nós podemos ouvir o leão rugir, Senhor, neste lugar. Abra os ouvidos, libera, Senhor, nesse lugar. Abre os olhos, abre os ouvidos espirituais. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos.
virá, e ele virá. Diga, leão, leão da tribo de Judá, ele virá, e ele virá, e ele virá. Declare, ele virá, ele virá, e ele virá, E ele virá. ele virá, e ele virá, ele virá. Leão da tribo de Judá. Sim, Jesus. Aleluia. Quantos podem ouvir? Ele está à porta. Quantos estão com as suas lamparinas acesas? Essa é uma noite para que você possa reabastecer a sua lamparina. Se abra para o Senhor. Ó Senhor, eu quero ser uma lamparina, estar com a minha lamparina acesa. Eu não quero estar adormecido, Senhor. Eu não quero estar anestesiado, Senhor. Mas eu quero estar alerta. Desperta. Desperta no Senhor nessa noite, ó Pai. Desperta. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos, Senhor. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão
noivo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar. Ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer, rasga os céus e desce, desce. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer com os seus. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. E ele virá sobre os montes e todo olho verá. Ele virá sobre os montes e todo olho verá. E toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá, e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá, e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E que seja hoje, que seja agora, vem derrama o seu Espírito. Que seja hoje, Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. e que seja hoje, que seja agora, vem derrama a terra. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez nós queremos ver.
nesse lugar, Senhor. Que caia por terra agora. Erga suas mãos agora. O leão que ruge está nesse lugar. Oh, Senhor, que caia por terra agora os inimigos de Deus. Que caia por terra. Ele virá, Senhor. O Todo-Poderoso, aquele que era e há de vir. Aquele que é e que há de vir. Oh, Senhor. Que venha o governo do céu. Que venha o governo do céu. Venha o teu reino de justiça. Nós te queremos ao encontro do céu e a terra nesse lugar, amém? Os céus e a terra se encontram a um lugar. Oh, Senhor, sim. Ele venceu. E nele nós somos vencedores, aleluia. Você pode vibrar, glorificar. Ele venceu, a morte venceu, o véu rompeu, a morte venceste. Pode dizer comigo, és invencível, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre, Rei. Teu reino, Senhor, pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, acima. Oh, Senhor, tu venceste a morte, a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste e vive estás. Poderoso esse nome. Esse nome, Jesus, poderoso esse nome é maior que tudo, poderoso esse nome é de Jesus, poderoso esse nome é. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, Senhor, obrigada. Amém. Glória a Deus, né? Você pode dar aquela respirada assim, né? Hoje eu aprendi. Pode sentar, tá, irmãos? Hoje eu estava estudando sobre o nome de Deus, né? Eu gosto muito desse louvor, né? Quando nós passamos pelo vale da enfermidade, muitas vezes nós vivemos ali ou vemos pessoas passando pelo vale da sombra da morte, né? Mas é tão bom saber que Ele venceu a morte, né? E você pode cantar. Mesmo quando você não vê esperança em alguém, que alguém mude, que uma situação mude, você pode dizer que a morte, Ele venceu, a esperança. Senhor, obrigada, Jesus. E o nome de Deus não tem palavras, né, irmãos?
A gente tentou aqui, mas é tão pouco perto do que Ele é. E meu desejo é que nessa noite você tenha esse encontro com o Criador, com o grande eu sou. O grande eu sou está nesse lugar. Sabe aquele Deus que se manifestou a Moisés na sarça? Ele falou, olha, o grande eu sou. Ele não tinha palavras para completar, irmãos. Era eu sou. Ele é, irmãos. Nele estão todas as nossas respostas, amém? Nele está o começo e o fim. Nele nós estamos nessa noite, nós estamos felizes, amém? Vou chamar aqui a Angelita. Está um momento tão bom, né, irmãos? Eu estou renovada em Deus, amém? O microfone quase que não me aguentou aqui, mas o Iago me deu uma dica, segura aí, porque senão o microfone não aguenta você, né? Ele não estava querendo entrar no louvor e na adoração, não, mas ele depois se alinhou aqui. Mas eu creio que hoje Deus tem mais ainda para nós, amém? Graça e paz, igreja. Glória a Deus, aleluias. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Quantos estão felizes aqui por causa do dízimo e da oferta? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom a todo tempo Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6:2: Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que receberão o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Glória a Deus. Então aqui, ele está falando que quando você der esmola, quando você der alguma coisa, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda deu, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita deu, né? Então quer dizer, o que você dá, você não precisa ficar falando, não é isso que está falando a palavra do Senhor? E muitas vezes nós podemos levar isso também para os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos dar o dízimo, dar a oferta, eu vou dar um dízimo maior do que aquele irmão, eu vou dar um dízimo maior do que aquela outra pessoa, eu vou fazer para me aparecer. Sabe aquela pessoa que tipo assim, já pega as notas assim, tô indo com a minha nota de 100, tá, gente? Ó, tô indo entregar. Não, Deus, ele não vê o valor que você está entregando, mas o valor que você dá a ele é diferente. Então, quando você vier dar o seu dízimo, a sua oferta, você tem que dar o melhor de si. Às vezes você está com 10 reais nas mãos, mas aqueles 10 reais que você está ali na mão, você sabe o quanto você suou para ganhar. Aquele 10 reais ali que está na sua mão, você sabe o quanto custa para você. Às vezes você vai pensar assim, poxa, ou eu dou esses 10 reais, ou eu compro aquilo que eu precisava comprar. Um exemplo, né, gente? Ou eu compro aquilo que eu precisava comprar. Não, mas hoje eu quero honrar a Deus com esses 10 reais. O meu coração, ele está agradecido ao Senhor. Então, mais do que aquilo que eu quero para mim, eu quero primeiro agradar ao meu Senhor. E o Senhor, ele vai olhar lá de cima, ele não vai olhar para os seus 10 reais, como aquela viúva. Ela só tinha aquelas moedinhas. Mas o Senhor falou assim, que ela deu mais do que todos aqueles que estavam indo ali depositar tesouros. Por quê? Porque o Senhor olhou para dentro dela. Então, que hoje o Senhor, ele possa olhar para dentro de você. E que ele possa ver você entregando o seu melhor, mesmo que sejam as moedinhas da viúva. Que você possa hoje trazer com alegria o seu dízimo, a sua oferta. E o Senhor venha receber com alegria e falando, olha ali o meu servo. Ele está vindo entregar para mim o melhor dele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta. Pega aquilo que você quer dar com carinho para o Senhor nessa noite. Pega aquilo que não está sobrando, mas aquilo que você separou com amor para o Senhor. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Nessa noite, Senhor, eu lhe peço, Deus, abençoa cada um, Senhor, que vai trazer a sua oferta, que vai trazer o seu dízimo, Senhor. Que essa pessoa venha, Senhor, com entendimento, com sabedoria, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que têm e aqueles que não têm, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque o Senhor é aquele que dá semente, aquele que semeia, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que essa igreja ela é uma terra fértil, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, aqueles que colaboram, Senhor, com a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta. Quantos tem o general que é Cristo, amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Sabe, você que pode, se coloque de pé e nós vamos declarar que nós marchamos pelo Senhor, amém? E nenhum inimigo nos resistirá. Então comece a declarar isso sobre a sua vida. Se alguém, ajuda alguém a se levantar. Fala, vamos se levantar, vamos marchar pelo Senhor. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Diga assim, ó. Vamos cantar o canto da... Você pode dizer, glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Como o Messias. Diga assim, ó. Em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar. Vamos cantar. O quê? Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E nós vamos com essa atmosfera agora. Nós vamos declarar que nenhum inimigo resistirá sobre a nossa casa, amém? Nós vamos declarar, nós vamos orar agora pelas famílias, com esse mesmo som. E nós vamos declarar que nós temos alguém que está guerreando por nós, amém, dentro da nossa casa. Nós vamos declarar, vamos lá, vamos ensaiar para a gente entrar nessa oração, amém? Quantos estão aqui comigo? Quantos kids, quantos juvenis? Nós vamos declarar, o nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Toda arma contra nós, ela vai perecer, amém? Amém, irmãos. Nós vamos orar com esse som de guerra agora. Fala assim, ó. Começa a marchar aí no seu lugar. Senhor, vem alcançando a minha casa agora. Vem alcançando agora os meus filhos. Oh Deus, envia, Pai, nas nossas famílias agora o seu valente guerreiro. Envia os seus anjos, ó Pai, nas nossas casas agora, para guerrear, para combater, Senhor. Aleluia. Com o Messias, marchamos sim, nas suas mãos a chave da vida. Leva a possuir a terra prometida. Diga assim, com o Messias, marchamos sim, nas suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Nós vamos orar agora. Estenda a sua mão agora bem alto aí, na direção da sua casa, ou sobre o seu filho.
Você vai agora ser usado por Deus, amém? Vou chamar a Vanessa aqui, nós vamos declarar que a vitória do Senhor, amém? Nas suas mãos está a chave da vitória, amém? A chave. Amém, irmãos? Marchando aí no seu lugar. Amém? Nós queremos que cadeias vão cair, irmãos. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite, Senhor. Pai, colocar diante do Senhor, Pai, a nossa casa, Senhor. Pai, nós estamos marchando aqui, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa casa servirei ao Senhor, ó Pai. Eu creio, Senhor, Pai, que os meus filhos servirão ao Senhor, Pai. Que o meu esposo servirá ao Senhor, Pai. Que a minha mãe servirá ao Senhor, Jesus. Ó Pai, nós cremos na Tua vitória, Senhor. Pai, alcança, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, as casas, Senhor, as famílias, ó Pai. Pai, alcança cada lar, Senhor, cada escola, Senhor, cada jovem, Senhor, que está aqui, Senhor, cada criança, ó Pai. Pai, nós cremos que a vitória já foi decretada, Senhor. Pai, nós cremos no poder, ó Pai, da oração, Senhor. Ó Pai, alcança as pessoas que estão na enfermidade, Senhor. Visita, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Pai, nós declaramos cura, Senhor, sobre as casas, ó Pai. Cura emocional, Senhor. Pai, cura no físico, ó Pai. Alcança a casa da Michele, Senhor. Pai, alcança a vida do Noah, Senhor, com Teu poder, ó Pai. Alcança as outras famílias, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos o Teu poder, ó Pai. E nós queremos que a vitória já está ganha, em nome de Jesus. Amém. É assim, ó. Nenhum inimigo nos resistirá. Levanta a sua mão e diz: nenhum inimigo nos resistirá. Com fé agora, diz, ó. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Pode se assentar. Amém. Tá feliz? Eu tô, né, irmão? Nós temos que fazer umas coisas de doido assim, né? Pular, irmão, na sua casa. Põe um louvor lá. Às vezes eu mando para as irmãs. Põe na faxina. Põe na sua luta, no seu carro, no seu lugar de trabalho. Mas que nenhum inimigo nos resistirá. Amém? Nós temos um general, que é Cristo. Nós vamos orar agora pelos kids, pelos juvenis. Ai, tô com a língua para fora. Vou pedir para a Kelly vir aqui orar, tá bom? É, só a Kelly. A Kelly é você. Quantos creem que Deus... Estava falando hoje com o Levi, né? Eu vejo muitos frutos na vida aqui. Pode vir aqui, Kelly. Ficou feliz que a mãe dele aqui, ó. Você é fã da mãe. Irmãos, nós vamos clamar agora por essa geração. Não faz só uma oração de 2 segundos, mas coloca a sua fé agora sobre a vida deles. Levanta o seu clamor, amém? No nome de Jesus, para que eles sejam impactados nessa noite pelo poder de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, Deus poderoso, está aqui, Senhor, as crianças, Senhor, os juvenis, Senhor. Pai, coloca eles nas Tuas mãos, Senhor. Pai, abre o coraçãozinho deles para receber a Tua palavra, Deus. Pai, trabalha na vida deles, Senhor. Dá livramento, Deus. Ô, Senhor, cuida, Senhor, das pessoas que vai ministrar, Senhor. Dá sabedoria, Jesus. Cuida, Senhor, da pastora, Senhor, da Claudinha, da filha dela, Vitória, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal e dá sabedoria, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, né? Irmãos, está frio, mas você pode deixar o fogo do Espírito Santo queimar o seu coração. Amém, irmãos? Está chique, hein? Tapetinho bonito, né? Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia, né? Isso é para que você possa se alegrar mais, né? Em estar junto, reunido com a igreja do Senhor. Irmãos, eu sempre oro a Deus para que traga uma palavra revelada. Porque hoje, irmãos, existem muitas pessoas que ministram a palavra de Deus. E é fácil você entrar na internet hoje, pegar alguma coisa, está muito fácil.
mas eu sempre oro pensando na igreja que eu pastoreio. E oro também as pessoas que muitas vezes estão nos acompanhando aí pelo Facebook, para que seja uma palavra revelada, uma palavra rema de Deus, que venha trazer revelação e que venha provocar arrependimento. Porque muitas vezes, vai estar muito alto, você pode baixar um pouco aqui, tá? Muitas vezes, irmãos, a gente escuta algumas palavras que não nos faz ter uma mudança de atitude. E o objetivo da palavra de Deus é fazer com que nós tenhamos mudanças de atitude. Eu sei que Deus é um Deus de prosperidade, vocês creem nisso? Eu creio no Deus de prosperidade. Eu creio no Deus que cura os cansados, que cura os aflitos, eu creio também. Mas o objetivo do Evangelho, irmãos, é trazer arrependimento no nosso coração. E cada palavra que eu oro, eu peço a Deus que ela venha trazer arrependimento e venha o quê? Me fundamentar na palavra de Deus, irmãos. Porque hoje você tem que tomar cuidado com as narrativas que você escuta. Uma narrativa bíblica, você precisa saber se é uma narrativa ou se é um fundamento aplicável na sua vida. Porque tem muitas pessoas que estão numa situação difícil e ela não tem um fundamento correto, então ela tem uma narrativa. E algumas narrativas, irmãos, ela está lá narrando. A Bíblia é um livro poético, é um livro histórico, é um livro de profecias, é um livro de lei, é um livro de sabedoria, é um livro de ciências. Então, algumas coisas vão ser narrativa para que você possa refletir sobre alguma situação. Mas nem toda narrativa é um fundamento para a sua vida. E hoje eu vejo muitas pessoas enganadas pela mente. Então, o tema dessa palavra é a mente que mente. E quando fala de mente, irmãos, estou falando de coração também. Porque algumas versões, Provérbios 4, 23, fala, tome cuidado com o seu coração, porque de lá procede a sua vida. E outras traduções falam, toma cuidado com os seus pensamentos, ou seja, as pessoas, a ciência já entende quando fala de coração, está falando de mente, porque aqui tem só um músculo. O coração está no nervo central aqui. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa mente, porque muitas vezes a nossa mente vai mentir para a gente. E aí, se eu não tiver o fundamento correto, irmãos, eu vou ser enganado pela minha mente. Eu vejo pessoas que estão passando situações difíceis e de repente ela pega uma frase e põe aquilo como fundamento. E aquela frase não vai trazer uma mudança específica. Eu estava falando com o Francisco. Nós fomos no café de pastores, né? Ele falou, pastor, que palavra tremenda, né? Eu falei, Francisco, a palavra foi tremenda, mas se você aliançar bem a palavra, ela não deu um fundamento correto no que Deus quer que eu e você esperamos. E você tem que estar muito sensível o que é o fundamento ou não. Por exemplo, eu vou citar aqui, quando Jesus estava no deserto, diz que os anjos vieram servir. Então, no deserto, os anjos vieram servir. Mas no Getsêmani, ele não queria passar sozinho aquela luta, ele chamou os amigos. Está me entendendo? Eu acho que o auxiliar 1 desse aqui está muito alto, da microfonia. Então, ele queria os amigos na situação difícil com ele, ele não queria passar aquilo sozinho. E ele chamou os amigos, vocês podem vir comigo? Infelizmente, os amigos dormiram, mas ele não queria estar sozinho. Então, de repente, irmãos, tem coisa que Deus sofreu por mim e por você, porque eu sabia que eu e você não ia resistir. Então, a Bíblia ensina-se uns aos outros, levar o fardo uns dos outros. Então, dentro daquilo que foi pregado, muitas vezes, eu sei que Deus tem um tratar com a gente, mas Deus não quer que você passe sozinho. Diz que é melhor ser dois do que ser um. Então você vai ver muitas palavras sobre uns aos outros, né? Certa vez Deus abre uma porta para Paulo
E seu amigo Tito não estava. Mesmo uma porta aberta por Deus, ele não foi, porque ele não queria ir sozinha. Deus abriu uma porta em Troade. Porém, o amigo Tito não estava. A mesma porta que Deus abriu, ele não foi sozinho. Então eu falo, a gente precisa ver muito o que nós estamos ouvindo, se aquilo é um fundamento da palavra de Deus, porque se não for um fundamento, eu posso simplesmente achar legal aquilo, né? Mas aquilo não vai fortalecer a minha vida. Então, existem muitas narrativas, de repente você quer ajudar a pessoa, fala, não, eu estou no meu... Não, irmãos, calma aí, Deus, Ele ensina que o corpo é defesa para o corpo, amém? A biologia ensina que o corpo é defesa para o corpo. Eu sei que Deus trata conosco. Então tem muitas pessoas que muitas vezes, irmãos, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas. Imagina uma pessoa que está ferida em casa com seus irmãos. Ou imagina uma pessoa que está ferida com os irmãos da igreja. Aí tem algumas frases, eu estava até observando no TikTok, aí começa assim, né? Quem foi que matou Abel, o irmão? Aí fala, quem foi que vendeu José, o irmão? Quem foi que não quis que o filho pródigo voltasse? Irmão. Está fundamentando que não vale a pena ter irmão. Está me entendendo, irmãos? Então tem muitas coisas. Aí as pessoas falam assim, quer saber de uma coisa? É tanta narrativa que foi o irmão, que foi o irmão, que foi o irmão, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de irmão. Não, o irmão ele vai te socorrer. Não estão me entendendo? Então cuidado com as narrativas que muitas vezes tem, né? O sabor de mel, né? Vai ter que me engolir, né? Os humilhados serem exaltados. Não, não é isso, irmão. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus será exaltado. Não é os humilhados serem exaltados. Nós estamos entendendo? E muitas vezes, irmãos, a gente começa, devido à nossa dor, à nossa frustração, nós queremos o quê? Nos refugiar em algumas coisas da palavra de Deus que não é fundamento para a gente. Como estão me entendendo? E aí as pessoas ficam sofrendo, se lamentando, e não tem um fundamento correto daquilo. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Aquilo que é descritivo, aquilo que é narrativo. E cuidado para a gente não justificar as nossas fraquezas com a palavra de Deus. Porque tem muita gente, irmãos, por não conhecer a Bíblia, estão usando a Bíblia para simplesmente acalentar o seu ego. E quando você acalenta o seu ego, não vai trazer mudança na sua vida. Existe uma palavra de encorajamento, existe uma palavra de encorajamento. Existe uma palavra de direção, existe uma palavra de direção. Mas muitas vezes, irmãos, existem algumas frases prontas. E você vai ver que tem muitas, eu citei a questão do irmão, né? Que realmente tem irmão, é o irmão que matou, é o irmão que não quer. E assim você vai ver muitas versões, muitas pessoas falando algumas coisas que não é verdade aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, cuidado com a sua mente. Porque a sua mente, ela pode mentir para você. O próximo slide nos vai falar sobre uma das coisas que é muito comum. Não use os erros dos outros para justificar os seus. Não é verdade? E muitas vezes, irmãos, a gente não está entendendo o que Deus está fazendo com a gente. E aí, pela própria negação que há no ser humano, a gente vai querer justificar os nossos erros pelos erros dos outros. Geralmente em casamento é muito comum, eu fiz isso porque ela fez isso. Eu só falei isso porque ele me disse isso. Eu só agi dessa forma porque ele me provocou. Será se o outro que fez aquilo sair de dentro de você não estava lá? Você percebe que algumas atitudes que você tem, é o outro que faz ela brotar. Mas de fato aquilo já está dentro de você. Então, e quando você vê que algo está querendo brotar do seu coração, que é contrário àquilo que Deus quer, você precisa exercer o domínio próprio que você tem. Porque senão, meu querido, você vai
fazer como aconteceu em Gênesis 3:12. Os irmãos sabem o que está escrito lá? Hã? Quem sabe aí, dá glória a Deus. O que está de mulher? Ah, tá aí, né? Fala aí, mulher, tá aí, né? É a mulher que tu me deu. Né? É a mulher que tu me deu. Né? Então, a gente tem essa questão desde Gênesis lá, é a mulher, Senhor. É a mulher que tu me deu. E assim a gente vai colocar culpa nas pessoas. É só agir assim. Então, irmãos, comece a estudar as Escrituras. E veja o que Cristo faria no seu lugar. Eu li um livro há muito tempo dizendo assim, o que Cristo faria no meu lugar. E é muito legal, irmão, que ele faz você refletir aquela situação. Então, antes de qualquer situação, você pensa, Jesus responderia assim? Como responderia Jesus? Faça essa pergunta para você. E você vai ter o domínio próprio e você vai agir corretamente. Amém, irmãos? O outro slide, deixa eu estrear a aguinha aqui, ó, irmão, que beleza, ó. Oh, nem Salomão, na sua riqueza, teve uma jarra assim, ó, num altar assim para beber. Olha que beleza, ó. Geladinha, né? Estrear aqui, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, pergunte o que faria Jesus antes de tomar alguma atitude. Jesus faria isso? Sabe quando você está bravo e você precisa tomar uma atitude? Aí você pergunta, o que faria Jesus? E deixa Deus falar para você. E você vai ver que Deus vai te dar uma direção que você não vai agir da forma que você queria agir pelo seu impulso. Experimente fazer essa pergunta. Sabe quantas pessoas estão irritando você? Quando você precisa tomar decisões, que você está na carne, aí você fala assim, né? Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Aleluia. Está aí? Deus está falando de aí? Aleluia. Fala mesmo, Senhor. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar a forma correta de agir. Como você age com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, no serviço. E aí você vai receber o quê? A direção correta, irmãos. Porque muitas pessoas, por não ter um fundamento correto, eles estão agindo pela emoção. Estão agindo pelo impulso. E muitas pessoas estão perdendo o chamado, estão perdendo bênção, porque simplesmente não querem ser guiadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer guiar a sua vida, amém, irmãos? Então tem um texto, 1 Samuel 15:20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruiu totalmente. Irmãos, Deus tinha dado uma ordem para Saul, que ele fosse numa cidade, matasse tudo que havia, e ali o que acontece? Ele desobedeceu, e Samuel questiona ele, e ele fala, não, de jeito nenhum, eu tenho ouvido a voz do Senhor, e tenho feito aquilo que o Senhor mandou, e ali ele é o que? Confrontado, ele é confrontado. E nessa história, irmãos, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E tem muita gente sacrificando algo que Deus não quer, em vez de obedecer a palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que estão na negação, como Saul. Está na negação, não está fazendo o que Deus está mandando, está fazendo o que acha, está fazendo o que dá na mente. E muitas vezes a palavra vem confrontar e fala assim, não, eu estou obedecendo. Agora veja, depois do questionamento que aconteceu. 1 Samuel 15:24. Pequei, disse Saul,
Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhe atendi. Estão entendendo, irmãos? Por que ele errou? Ele teve... O que ele teve? Medo. Você sabia que o medo vai fazer você errar muitas vezes? E o medo, irmãos, é uma coisa que paralisa a gente. Deus tem mandado você ir, não tem? Ide. Não existe uma palavra para você, ide fazer discípulo? Para quem que é essa ordem? Para todos nós. Para quem que é a ordem de pregar o evangelho? Expulsar os demônios. Curar os enfermos. Mas você vê que o medo muitas vezes paralisa a gente? E o medo vai fazer, muitas vezes, nós não cumprimos a ordenança de Deus. Então você precisa saber, em 1 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas deu espírito de força, amor e moderação, amém? Então receba essa noite o espírito de força, poder e moderação sobre a sua vida, amém? E que você possa vencer todo o medo, amém? E fazer o que Deus mandou. E não ter boas intenções. As boas intenções, irmãos, não agradam a Deus. E olha que ele trouxe os bois para sacrificar ao Senhor. Mas ele não tinha pedido isso. Então, irmãos, cuidado com aquilo que você acha que Deus quer. Não. A palavra de Deus tem sempre uma orientação. A forma que Ele quer, e como Ele quer, e como fazer. Amém? E você precisa ler as Escrituras, aprender. Se aproximar de Deus sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? E Deus é o verdadeiro amor, e você pode se aproximar dele a qualquer hora, a qualquer momento, e você vai ver que ele vai lançar os seus temores, o seu medo, a sua timidez. A sua timidez, irmãos, pode estar relacionado a uma série de problemas da sua vida. Vocês lembram de Moisés? Quando Deus chamou Moisés, ele falou assim, o povo não vai crer em mim. Deus, eu sou homem de lábios duro. Imagina Deus falando com ele. Imagina Deus falando da sarça pegando fogo, e a sarça não se consumia. E mesmo ele ouvindo Deus, ele falou que tinha medo. Agora, por que o medo de Moisés? A gente trabalha muito sobre libertação, sobre cura interior. Geralmente as pessoas que tiveram um problema na sua vida de rejeição, eles vão ter medo, eles vão ter vergonha, eles vão ter insegurança. O que a mãe de Moisés fez? Ela colocou no rio. A mãe, de uma certa forma, ela rejeitou a vida de Moisés. E essa rejeição gera insegurança. Então, muitas vezes, a nossa insegurança pode estar ligado a algum processo de rejeição. Mas nessa noite, Deus vai revelar a você, amém? E você vai ficar diferente. Samuel, ele escolhe Davi. E Davi, irmãos, Deus trabalhou na vida de Davi. Alguns estudiosos falam que Davi era bastardo, era rejeitado. Mas quando o rejeitado se coloca na mão do Senhor, ele acaba sendo usado poderosamente como Davi e como Moisés. Então Deus precisa curar as nossas feridas. E ali o processo de cura na vida de Moisés tornou ele um grande libertador. Mas quando ele não estava curado, ele foi um justiceiro, ele matou um egípcio. Então, muitas vezes, quando nós estamos com ferida, a gente quer fazer, e muitas vezes, as pessoas feridas, elas vão machucar. Uma pessoa que ela tem ferida na alma, ela vai machucar você porque ela está ferida. Mas Deus quer curar, como curou a vida de Moisés, amém? E Moisés se tornou um grande libertador, não mais um justiceiro. Então, irmãos,
Eu preciso aprender, entender os processos. E eu preciso ver como estou fazendo. E se estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Principalmente aquilo que se refere à vida espiritual. E Saul, irmãos, ele poderia reinar perpetuamente. A gente fala assim, Deus não escolheu Saul, não. Saul, ele foi escolhido. Mas a desobediência foi que paralisou a vida de Saul. Ah, mas Deus escolheu Davi porque Saul desobedeceu. Veja o próximo versículo. Cadê meu leitor aí? Saiu? Pode ler, Beatriz. Está na tela aí. 1 Samuel 13, 11. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás... Tá certo? Tá, então veja bem. Novamente, sob pressão, o povo queria ir embora. O decreto é que Saul deveria esperar o profeta chegar para oferecer o sacrifício. Só que ele fala o seguinte, o povo estava querendo ir embora. E aí, ele quis dar um jeitinho. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, em querer segurar o povo, dando um jeitinho para o povo. E foi justamente o que aconteceu. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, ou seja, eu resolvi fazer algo que não era para fazer, que somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício. E hoje, irmãos, a gente vê muitas pessoas fazendo coisas que Deus não mandou para segurar o povo. E acaba desobedecendo. E esse foi um dos pecados de Saul que fez ele perder o direito de reinar perpetuamente. E olha que as intenções foi boa, não foi boa? O povo foi indo embora. Eu resolvi fazer algo para o povo não ir embora. Eu decidi oferecer os bois. Não são coisas boas para Deus? E Deus o rejeitou. Veja o próximo versículo. 1 Samuel 13, 13. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Calma aí. Então Deus queria estabelecer o reinado dele para sempre. Estão me entendendo? Para sempre. Agora, porque ele desobedeceu, Deus tirou. Mas Deus não tinha intenção de tirar Saul. Ele só não conseguiu reinar a sua descendência para sempre porque ele desobedeceu o Senhor. Isso mostra um princípio, irmão. Talentos, chamados. Existem princípios da palavra de Deus para você obedecer. E se você obedecer aos princípios, irmãos, ele vai dar o quê? Perpetualidade na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Mas muitas pessoas, irmãos, acabam desobedecendo os princípios. E os princípios, ele acabam o quê? Interrompendo algumas coisas, irmãos. Existem muitas promessas de Deus que está ligado à obediência. Se vocês obedecerem, Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, a palavra de Deus será próspera na cidade. Mas se desobedeceram, as bênçãos virão, as maldições virão e alcançarão vocês. A salvação é um presente de Deus, mas muitas promessas estão ligadas à obediência a Deus. Então você vê muitas pessoas que estão perdendo algo especial de Deus por desobediência. Mas que nessa noite você possa meditar. Talvez algumas coisas que você tem feito que não tem agradado o Senhor.
Irmãos, quando nós falamos agradar o Senhor, irmãos, eu vou dar uma coisa simples. Aquele que sabe fazer o bem, não faz, peca. Agora há pouco parou um rapaz aí pedindo cobertor, comida, né? Foi que não tinha, mas as irmãs acabaram achando era o cobertor. Então tem coisa que você sabe fazer. E a Bíblia fala, se você não faz, você peca. Pecado, irmãos, é errar o alvo. Você sabe qual que é o alvo que Deus tem para a sua vida? Você tem ido diante de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Você tem perguntado isso para o Senhor? Deus tem um propósito sobre a sua vida. E está escrito no seu livro, Salmo 139. Diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Mas muitas vezes a gente erra, irmãos, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus também. E tem muita gente errando, irmãos, por não buscar o conhecimento, por não buscar os princípios. Pecado é errar o alvo. E quando eu estou desfocando aquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou pecando. E o que é o pecado? O pecado, ele vai tirar você do centro da vontade de Deus. O pecado, ele vai impedir você de ter uma vida em abundância. Porque se o pecado gera morte, por que Deus quer que você não peque? Para você não morrer. O cuidado de Deus é que você tenha uma vida em abundância. Agora, quando eu começo a pecar, eu não estou falando de prostituição, não estou falando de adultério, estou falando de pecado. O pecado é errar o alvo. Essas coisas também têm consequência. Cada pecado tem a sua consequência. Então, por que eu não estou vivendo uma vida em abundância? Eu sempre falo, milagre, irmãos, não é o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus é que você nunca precisa do milagre. Milagre é quando você está danado. Nada resolve, dinheiro não resolve, ninguém resolve, o homem não pode resolver, então você precisa do milagre. Estão me entendendo? Deus vai fazer milagre? Vai, porque é um Deus de milagre, Ele socorre, amém? Mas quando você procura seguir princípios, irmãos, você vai ser abençoado. As bênçãos vai correr atrás de você e vai te alcançar. Mas quando você peca, você quebra princípio. Aí daqui a pouco você precisa de um milagre. E Deus vai te dar um milagre, porque Deus é bom. Estão me entendendo, irmãos? Mas quando você obedece, as bênçãos vai correr atrás de você. A prosperidade de Deus vai dar sobre a sua vida. Prosperidade, irmãos, não é riqueza. A prosperidade de Deus está além da riqueza, amém? Porque tem muito rico que não tem prosperidade. E tem gente que não tem riqueza e tem prosperidade. E a prosperidade está em ter Deus, meu querido. Em andar nos princípios de Deus. Então eu preciso alinhar, irmãos, a minha vida com a palavra de Deus. Deus está preparando a sua igreja para a sua volta. E nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus para que a gente não venha ficar perdido. Pode deixar lá, Beatriz. Não justifique os seus erros, reconheça. A melhor coisa que tem, irmãos, é nós reconhecer os nossos erros. Em Lucas 15, 21, quantos lembram a palavra do filho pródigo? Ele reconheceu, Pai, pequei contra ti e contra os céus. E o que aconteceu com esse jovem? Ele foi o quê? Restituído. Recebeu o anel de volta. O pai fez uma festa para ele, porque ele reconheceu. Você pode anotar Lucas 15, 21. Salmo 51, 4. O salmista, quando ele é confrontado por Natã, ele reconhece o seu pecado. E ele confessa o seu pecado. Então veja, irmãos, a melhor coisa que tem a fazer é reconhecer o pecado. Quando você reconhece que você errou, você vai alcançar o que? A misericórdia de Deus. Veja o que fala o próximo versículo. Provérbios 28, 13.
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Não vale a pena, irmão, esconder os pecados. Quando você esconde o pecado, é que nem um câncer. Ele começa a corroer você. Por isso que é importante você confessar. Porque Deus quer que você confesse, porque quando você confessa, o sangue te purifica de todo pecado, amém? Epístola de João fala, filhinhos, não peque. Mas se pecar, confesse o Senhor, que Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar. Então você continua o que? Errou? Existe o sangue de Cristo a nosso favor, amém? Deus sabia que seria difícil, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, deu a palavra para orientar você, deu o Espírito Santo para convencer você, e tem o sangue, que é o sacrifício eterno, quando você reconhece, até a eternidade Ele vai purificar a sua vida, amém? Então o sangue de Cristo, irmãos, é nosso favor. Agora as pessoas quando não confessam, eles vivem debaixo da culpa, não reconhecem o favor não merecido de Deus, que é o sangue. Então tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu não vou louvar a Deus porque eu estou em pecado, eu não vou mais cultuar porque eu estou errado, eu estou fazendo... Ele está o quê? Sobre a culpa. Ele não está confessando para Deus. Agora quando ele vai diante de Deus, fala, Deus, eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho feito coisas que o Senhor desagrada, tem misericórdia de mim. Aí você entra em Provérbios. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas a quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Tem que confessar, irmão, e tem que se arrepender. Tem que se abandonar, amém? Não adianta ficar confessando e continuando. Não vai ter prosperidade, não vai ter mudança. Quantos estão entendendo? Então eu não posso ser como Esaú, perdeu o reinado, porque simplesmente ele não reconheceu. E a gente erra, irmãos. A gente erra. Mas quando a gente reconhece, a gente encontra o favor de Deus, amém? Quando nós confessamos, nós encontramos a misericórdia e o favor de Deus, amém? E a prosperidade continua. Mas aquele que esconde, irmãos, não alcança a misericórdia. Então começa a ver pequenas coisas que de repente você está escondendo. A mentira, irmão, de quem é a mentira? E por que a gente mente muitas vezes? Algo está errado. Em você tem uma semente que não mente. Aquele que é nascido de Deus não peca. Não é isso? Então, tem duas chaves aí. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Agora, quem é aquele que é nascido de Deus não peca. Então, vamos entender isso aí? A sua carne peca. Por isso que você precisa se arrepender. E ser justificado pelo sangue. Mas aquele que é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus? Hã? Nós quem? Eu quem? Aê! Vamos bater palma para o irmão, o Espírito. Então aquele que é nascido de Deus não peca. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Existe uma semente poderosíssima dentro da igreja que não peca, que vence o mundo. Porque a natureza do novo homem é não pecar. Por mais que a carne queira, existe uma natureza. E se você alimentar essa natureza, irmãos, você não vai estar debaixo do engano. Está me entendendo? A Angelita colocou no grupo aí o devocional, né? Sobre a semente, né? Uma árvore, irmãos, para dar fruto, ela precisa ser regada e ela precisa crescer, amém? Então, você nasceu de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Então, a única forma do fruto do Espírito manifestar vem pelo crescimento. Se a árvore não crescer, ela não pode dar fruto, não é isso? Agora, qual que é o fruto que vai mostrar na minha e na sua vida quando nós crescemos espiritualmente? É o fruto do Espírito. Domínio próprio, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. Então, eu preciso investir na nova natureza, que ela está dentro de nós.
Porque essa natureza não peca. E quando você anda nela, você não vai ser atraído pelo pecado. Porque é a natureza dela. Irmãos, olha, se eu deixar de vir, frequentar os cultos, deixar tudo, irmão, se tirar as Bíblias, irmãos, eu já estou muito convicto da minha natureza, amém? Eu não vou querer pecar. Porque eu tenho uma natureza já amadurecida, estão me entendendo? Se vier uma perseguição, não pode ter mais culto, acontece tudo, eu já tenho uma natureza mudada. Essa natureza vai seguir o fluxo dela, porque ela cresceu. Então é importante a igreja crescer. Por isso que é da vontade de Deus que todos cresçam. Todos. Quantos têm que crescer? Todos. Porque o crescimento traz o quê? A maturidade. Agora, como é que eu posso crescer se eu não entender os fundamentos corretos? Imagina uma criança, se ela não tiver alimentação saudável, como é que ela vai crescer saudável? Por isso nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a verdade, que quando você conhece a verdade, ela liberta você, em todas as áreas. Eu preciso, irmãos, conhecer as Escrituras. O próximo versículo fala assim. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, irmãos? Você quer ver uma coisa que acontece? As pessoas não confessam pecado. E tem gente que ora para Deus, pede perdão, Deus perdoa, mas ele nunca praticou isso aí, confessar uns aos outros. É lógico, você vai procurar uma pessoa madura, uma pessoa que tem um discernimento espiritual, que vai ouvir, vai orar por você, porque tem muita gente, irmãos, que não se perdoa, sabia disso? Tem muitas pessoas que ela ora, pede perdão, mas no fundo ela não confessa o seu pecado, ela não é curada. Está falando de cura, não está dizendo de perdão. Perdão, você é perdoado. Mas muitas vezes as pessoas não é curada porque não confessam. E aí tem um chavão assim, né? Vou me isolar. Não vou falar nada, ninguém precisa saber de nada. É importante, irmãos. Pessoas maduras saber das suas falas para te ajudar. Porque é assim que Deus orienta. Então tem muitas pessoas que não conseguem vencer, irmão, porque o que? Não confessam. Não existe cura. Daqui a pouco, porque não foi curado, vão recidir, vão cair nos mesmos erros, porque não teve cura. Por mais que Deus tenha perdoado. Por mais que Deus já tenha perdoado, irmãos, ela não é curada. Tem pessoa que não é curada, fala, Deus me perdoou, eu já pedi perdão, e ela não foi curada, Deus já perdoou. E muitas vezes ela acaba reincidindo nos mesmos erros, porque está doente. Estão me entendendo? Como é que você vai ser curado? Confessando o pecado. Então existe um poder na confissão, irmãos. E isso é o quê? É uma prática, é um ensino da palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas nos procuram e acabam confessando. A pessoa se sente aliviada. É como se tirasse um peso. Uma situação difícil, porque está o quê? Praticando a palavra de Deus, amém? Então eu preciso do fundamento, irmãos. Eu não posso pegar qualquer jargão que não tem um fundamento correto. Próximo versículo fala assim. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Amém? A pessoa pecou, irmão, você não vai julgar, porque quando você julga, você está condenando. Está me entendendo? Quando você julga a pessoa, você está condenando. Por isso Deus fala, não julgue. Porque julgamento, irmãos, é quando o juiz julga. Quando há um julgamento, já há uma sentença, há uma condenação. Então, você não vai julgar a pessoa, você vai com mansidão. Você vai curar aquela pessoa, amém?
Você vai aconselhar aquela pessoa, mas você não vai julgar. Bota o versículo aberto aqui, só para mostrar aqui. Você não vai julgar. Mas você vai se importar com ela, amém? Mas tem algumas frases, se Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não, meu querido, você precisa cuidar do irmão. Está me entendendo? Porque se nós não cuidarmos um dos outros, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ou seja, você tem que falar, irmão, você está errando. Esse pecado vai gerar morte para você. Deus não quer que você morra. Deus quer que você se arrependa. Vamos orar. Vamos pedir perdão ao Senhor. Deus vai te curar. Deus vai te restaurar. Aí você não está julgando, amém, irmãos? Quando Deus fala assim, irmãos, sobre a trave do outro, nós entendemos errado. Assim, tira primeiro a tua trave para depois tirar do outro. Não tem problema você tirar do outro. Deus não está dizendo isso. A gente pega esse versículo e fala assim, tira primeiro a trave do teu olho. Não, tira primeiro do teu olho, amém? Para que você possa ajudar o irmão a tirar dele. Estão me entendendo, irmãos? Depois vai e ajuda o irmão a tirar a trave do olho dele. Mas isso tem feito como? Não com julgamento, com mansidão. Com mansidão. Com mansidão você vai curar. Porque ele vai receber o amor de Deus pela sua vida, amém? Ele vai orar com você. E ele vai sentir a liberdade de falar das suas fraquezas, de falar das suas mazelas, porque ele vai ver o amor de Deus em você. Ele vai saber o que na igreja não tem julgamento, irmãos. A igreja, irmãos, tem sido o único exército que abandona os seus feridos. E hoje nós precisamos socorrer os feridos. Tem muita gente ferida pelo pecado, pelo erro. Vamos julgar? Não, vamos amá-lo. Vai deixar no erro? Não, precisa orientar. Imagina, se eu vou comer um copo com veneno, e você sabe que tem veneno, fala, não bebe desse copo. Você está me ajudando. Então, muitas vezes, irmãos, você vê o irmão em pecado, não é que você vai julgar ele, mas você precisa conversar com ele, ser um amigo dele. Fala o que você está fazendo. É pecado. Pecado gera morte. Deus não quer que você morra. Aí você vai com mansidão. Você vai com o amor de Deus, amém? E com o amor de Deus você vai o quê? Restaurar o irmão. Agora, se você for com arrogância, você corre o risco de cair no mesmo erro que ele. Mas se você for com amor, você vai ajudar o irmão a se restaurar, irmãos. Então são dias que nós precisamos cuidar um dos outros. E nós erramos. Irmãos, eu tinha um amigo chamado Marcão. Ele sempre me corrigia, mas com carinho. E da forma que ele me corrigia, olha, não tinha como. Eu chego, obrigado, Marcão, você está me corrigindo. E muitas vezes, irmãos, a gente começa a andar junto, a gente começa a perceber atitudes. Às vezes um casal fala, olha, o meu marido é muito grosso comigo. O cara fala assim, não sou não. Aí um dia eu, caminhando junto, eu percebi que de fato era verdade o que a esposa estava falando. Eu falei assim, olha, cara, eu vou dar um toque para você. Né? A forma que você falou, o que você acha disso? Aí ele refletiu. E foi verdade, né? Está me entendendo? E é assim que nós devemos fazer como igreja, irmão. Não julgar, mas ajudar. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que precisam ser ajudadas. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem falar a verdade. Não é verdade? É verdade, Angelita? É verdade? Agora, a verdade sem graça, ela mata. E como é que eu falo a verdade? Jesus era cheio de graça e verdade. João diz que o verbo era cheio de graça e verdade. Vê que a graça vem na frente e depois a verdade? Se você trazer a verdade sem graça, você vai matar. Mas quando você traz a graça primeiro, com a verdade, você vai curar. Você vai restaurar.
Agora a verdade, irmão, sem graça, tem muito irmão sem graça que quer falar a verdade. E não tem graça para falar a verdade, está matando as pessoas. E como é que eu devo fazer? Como Jesus? Jesus é o padrão, amém? Cheio de graça e verdade. Então tenha graça na sua casa para falar a verdade, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, tenha graça. Que muitas vezes a gente não ajuda os nossos filhos, porque nós não temos graça para falar a verdade. De repente é até verdade o que você quer fazer, mas sem graça não ajuda. Agora, quando nós temos graça e verdade, irmãos, a minha esposa tem muita graça para falar comigo. E ela fala algumas verdades doídas muitas vezes, né? Só que ela fala com tanta graça que eu fico sem jeito de retrucar. Estão me entendendo? Então, irmãos, é assim que funciona em casa. Graça para falar a verdade. É assim que funciona no reino de Deus, graça para falar a verdade. É assim que funciona a pregação do Evangelho. O Evangelho é boas novas, é graça, amém? Você não precisa falar que as pessoas vão para o inferno. Não fala, Deus amou você de uma forma incondicional. Você tinha uma dívida com Deus e Ele pagou a conta por você. Olha que boa notícia. Mas muitas vezes até o nosso Evangelho, irmãos, é antipático. Porque não temos graça para falar a verdade dos céus. São coisas, irmãos, que nós precisamos ler as Escrituras, ler a Bíblia. E aí, irmãos, nós vamos estar o quê? Fundamentado, não na nossa mente, mas na palavra de Deus. Agora, quando a sua mente é transformada com a palavra de Deus, a mudança, a cura, a transformação. Tiago fala, recebei a palavra de Deus com mansidão, que a palavra é poderosa para salvar a vossa mente. Então, se a sua mente está curada, ela vai curar o seu corpo. Mas se a sua mente está enferma, ela vai adoecer o seu corpo. Fique de pé. Eu quero orar, você que está nos assistindo aí também. Não deixe a mente enganar você. A mente mente. A palavra vivifica. Minha mente precisa ser transformada. Como eu devo fazer? Haja com a mente de Cristo. Nós podemos ter a mente de Cristo, amém? A Bíblia fala que nós podemos ter a mente de Cristo. Se eu posso ter a mente de Cristo, eu vou ter as minhas atitudes com a mente de Cristo. Senhor, o que o Senhor faria nesse momento? Nessa atitude, Senhor, o que o Senhor faria? E aí você vai agir de acordo com a vontade de Deus. Então, meu querido, aprenda esse princípio. De repente tem áreas na sua vida que você nunca mudou, porque você não aprendeu ainda a reconhecer, não aprendeu ainda a confessar. Mas quando nós aprendemos a fazer isso, irmãos, vai trazer cura, vai ter libertação. Então eu quero orar por você que está em casa, você que está aqui, e vamos experimentar, irmãos, a perpetuidade da graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Não vamos fazer como Saul, que poderia ter uma perpetualidade, mas simplesmente ele não quis. Eu quero orar por você. De repente tem áreas na sua vida que você está sempre repetindo, porque não tem sido verdadeiro consigo mesmo. E porque você não tem sido verdadeiro consigo mesmo, você tem caído, tem errado. E nós podemos aproveitar o favor de Deus. Se você quiser, vem à frente, eu quero orar por você enquanto os irmãos cantam. Próprio agir
muitas coisas que precisamos nos arrepender a cada dia. De mim, eu não entendo, o meu próprio agir. Ah, Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim? Levante as suas mãos agora, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim.